Deus em eterno seja glorificado. Amém. E que o Senhor Deus reine entre nós. Amém. Irmãos, eu gostaria de, nesse momento, pedir aos irmãos que tivessem um pouco de paciência, se vocês ouvirem algum barulho, por isso eu já botei um som aqui. Eu estou numa localização onde há muitas fábricas, irmãos, então pode ser que haja algum barulho, mas eu sinto de gravar este vídeo e gostaria de pedir aos irmãos que tivessem um pouco também de paciência, aquele que puder ouvir este vídeo todo e depois deixe o seu comentário, irmãos, deixe o seu like, se quiser ativar o sininho. É um vídeo talvez não fique muito pequeno, mas é de grande relevância para aquele que quer entender alguma coisa a respeito das coisas de Deus. Para este vídeo eu usarei a Bíblia judaica, irmãos. Nós vamos ler no livro de Mateus, no capítulo 24, que seria Mati-Yahu, em hebraico. Mas nós vamos dar início à leitura, irmãos, apenas a partir do verso... vamos ler aqui a partir do verso 4. 24 de Mati-Yahu, Mateus, verso 4 em diante. Lemos na direção do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. E Yeshua respondeu: Cuidado, não deixem ninguém os enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Messias, e desviarão a muitos. Vocês ouvirão rumores de guerras, por perto, e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Porque povos lutarão uns contra os outros, nações lutarão umas contra as outras. Haverá fomes e terremotos em várias partes do mundo, e tudo isso, entretanto, é o princípio das dores de parto. Nesse tempo vocês serão presos, punidos, condenados à morte, e todos os povos os odiarão por minha causa. Nesse tempo muitos serão enlaçados pela traição, e odiarão uns aos outros, e aparecerão vários falsos profetas, e enganarão muitas pessoas, e o amor de muitos esfriará, por causa do crescente distanciamento da Torá, quer dizer, da lei. Mas quem suportar até o fim será libertado. E estas boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, como testemunho a todos os Corrim. Então virá o fim. Certo, irmãos? Como testemunho a todos os povos. Então virá o fim. Que o Senhor Jesus, irmãos, falava de uma perseguição que nós estamos passando, já estamos vendo. Nós aqui, irmãos, os que moram no Brasil e em alguns países da Europa, não têm visto talvez, mas em alguns países já há uma perseguição, uma cristofobia, e até mesmo vamos dizer que dentro do nosso país, embora não haja assim uma cristofobia, mas há perseguições referentes a aqueles que creem em Jesus Cristo. Muitos são ignorados, existem perseguições espirituais também, não é? Mas aqui fala de diversas perseguições, não só perseguições que afligem o espírito, mas perseguições que vão atingir, além do espírito, atingirão até a carne. Isso já no início, irmãos, do cristianismo. Se nós formos olhar na história antiga, o Império Romano, irmãos, o governo romano, já se tratava os cristãos como uma seita, certo, irmãos? Era uma seita. No ano 64 depois de Cristo, se os irmãos forem olhar na história, irmãos, vão perceber que o imperador Nero reconheceu claramente, ele era um imperador romano,
irmãos. Ele reconheceu claramente os cristãos como um grupo distinto e impopular, e ainda condenou aos cristãos à morte, com grande crueldade, irmãos, acusando-os inocentemente, levantando calúnias contra os cristãos, acusando-os inocentemente, executando eles inocentemente por uma acusação falsa de ter sido os cristãos que haviam colocado fogo na cidade de Roma. Isso está escrito, irmãos, por um historiador. O livro, se vocês quiserem procurar, eu acho que eu tenho até o nome do historiador aqui. Historiador Tácito. Ele condenou os cristãos por esta falsa acusação, que na verdade não foram os cristãos. Nero era um homem louco, irmãos, e ele mesmo planejou esse incêndio, irmãos. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não... me perdoem aí os que não estão entendendo, mas eu tenho que falar a verdade, doa onde doer, irmãos. Não foram os cristãos que colocaram fogo em Roma. Se nós formos observar, nós vamos ver que Nero, ele não era uma pessoa de boas faculdades mentais. Só basta estudar a história e você vai perceber. Então essa perseguição já vem de longa data, e vocês podem perceber que isso foi por volta do ano 64 depois de Cristo. Já os apóstolos já haviam sido mortos. Se nós formos olhar aqui na história, irmãos, temos muitos relatos que falam sobre isso, irmãos. Por exemplo, Pedro, irmãos, Pedro diz a história que ele foi preso, irmãos, foi condenado à morte de cruz. Isso não está escrito na nossa Bíblia e nem em outra Bíblia, mas na história, irmãos. E provavelmente, irmãos, ele ali naquela prisão onde ele se encontrava, irmãos, nós sabemos que ele passou por um processo muito difícil, porque ele foi crucificado de cabeça para baixo, irmãos. Ele não se achou digno de ser crucificado igual ao Senhor. Outros mártires também sofreram, segundo o que nós sabemos e conhecemos da palavra de Deus e da história que relata os livros históricos, os pergaminhos que foram encontrados, irmãos. Muitos foram presos, outros foram martirizados, outros foram jogados nas arenas. E você pode dizer assim, mas e hoje? Hoje nós estamos libertos, estamos em paz. Não, irmãos. Eu tenho aqui um relatório que eu vou passar para os irmãos, para que os irmãos possam entender, porque tem muitos que se acham perseguidos. Lógico, irmãos, que nós passamos perseguições espirituais, mas não chegamos a ponto ainda de alguns que estão sendo mortos na atualidade por serem cristãos. Por isso você que tem uma denominação, acha que a sua denominação é exclusiva, medite no que eu vou falar agora, irmãos. No Paquistão, eu vou ter que falar o nome do país, e isso eu creio que não vai trazer nenhum problema para a minha plataforma, porque isso já está também, é um estudo isso, irmãos. Isso já foi vários historiadores e teólogos que já fizeram esse estudo, e eu acredito que isso não vai trazer nenhum problema. Todavia, eu vou procurar omitir alguns nomes, mas eu vou ter que falar o nome de algum país, irmão, porque é verdade, não estou mentindo. O que eu tenho falado aqui é verdade. No Paquistão, os cristãos são monitorados. E conforme, se eles não forem, vamos dizer assim, se eles se converterem, irmãos, os que são de uma outra religião, irmãos, se converterem para o cristianismo, eles sofrem prisões
penas duras, até pena de morte, multas. Isso no Paquistão. Então a minoria de cristãos que tem lá, irmãos, são monitorados. Imagine, são perseguidos. Como esses irmãos devem se comportar para poder realizar os seus cultos a Deus? Lá não tem templos luxuosos. Será que lá, irmãos, eles não são servos de Deus? Será que lá eles não vão herdar a vida eterna? Não tem a graça lá? Claro que tem, irmãos, porque a graça é Jesus Cristo, não é uma denominação. Por isso que nós temos que olhar as coisas com uma visão mais ampla, não pensar que nós estamos dentro do oceano. Às vezes nós estamos em uma lagoa e pensamos que estamos nadando no oceano. Quero que os irmãos entendam essa minha posição de explicação, irmãos, para que vocês não venham achar que eu estou querendo dramatizar as coisas. Não, realmente há cristãos perseguidos, não só lá, no Iêmen, um país também. De acordo com a ONU, é um país que mais necessita de ajuda humanitária. Imagine de ajuda espiritual, irmão. Eu pergunto, será que alguém da tua denominação, eu creio que há, eu sei que há pessoas que foram de outros lugares, foram para o Iêmen. Tanto é, irmãos, que lá é predominante a lei da Sharia. A lei da Sharia. Eles têm lá a sua doutrina religiosa que usa a lei da Sharia, a lei islâmica da Sharia. Certo, irmãos? E esta lei é a fonte da legislação daquele país, irmãos. Quer dizer, tudo tem que passar por esta lei. E aqueles que se convertem para o cristianismo, que são desse país, que se convertem para o cristianismo, são punidos com pena de morte, irmãos. Vocês observam que isso que eu estou falando é agora, em pleno século XXI. Não é coisas antigas. Nós já estamos mais vivendo, irmãos, perseguições que falavam naquele tempo, que se perseguia naquele tempo, ainda continua hoje. Isso eu falei em poucos países, não falei da Coreia do Norte, da China e de outros países que perseguem os cristãos, que querem, monitorizam os cristãos. E nós estamos caminhando, irmãos, para um momento em que o cristão será, vamos dizer assim, as nossas doutrinas, os nossos dogmas cristãos, que é a família, que é a obediência às leis, que são de acordo ao cristianismo, nosso respeito ao próximo. Vai chegar um momento, irmãos, que pode ter certeza do que eu estou falando aqui para os irmãos, que nós seremos ridicularizados por fazermos as coisas certas. E o que está certo vai se tornar ou já está se tornando errado. E o que está errado está se tornando certo. E existem pessoas de determinadas denominações que acham-se detentores da verdade. Certo, irmãos? Então os irmãos têm que procurar pesquisar, analisar as coisas para realmente entender que nós estamos vivendo já nos últimos tempos, ou nos princípios das dores. E que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, não as quatro paredes de um templo de pedra, mas a igreja, porque veja bem, irmãos, esses irmãos estão lá no Paquistão, estão no Iêmen, irmãos, e esses outros irmãos que estão passando por diversas perseguições em diversos lugares do mundo, irmãos. Por exemplo, na Somália, irmãos, eu não sei se falei da Somália, existe uma lei, irmãos, que a pessoa tem que obedecer e tem que ser daquela religião.
a lei da religião do seu país, que eu não vou citar aqui, poderia até citar o nome da religião, irmãos, mas os irmãos percebem que a gente fica até com dificuldade, porque hoje a gente falar uma coisa correta aqui dá a impressão que é discriminação religiosa, entende, irmãos? E a gente não quer perder o canal, mas os irmãos já entendem. A lei daquele país, eu já acabei de falar agora numa lei de um país, submete a religião do seu país, quer dizer, aquela lei daquele governo, ela faz com que a religião seja submetida ao governo. Aí o que acontece? Os cristãos são perseguidos, que não são permitidos adorar a Deus como nós adoramos na pessoa de Yeshua, os messiânicos, que quer dizer cristãos também, certo, irmãos? Não é? Existe uma doutrina que chama messiânica, não é essa que eu estou falando. Eu estou falando de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Então eu vou citar cristão para ficar melhor. Os cristãos, eles são perseguidos. E o que acontece? Eles são vistos como alvo, né? Eles são vistos como alvo pelos terroristas da Al-Shabaab. Eu vou ter que falar aqui, são terroristas, são homens que não aceitam o cristianismo. Já o governo tolera mais os cristãos do que a própria sociedade. Mas o governo, infelizmente, é um pouco negligente com essa parte da perseguição aos cristãos. Ele não tem aquela firmeza, não sei por que motivo, por permissão de Deus. Os cristãos que ali estão, na Somália, também são perseguidos, mortos, presos. Eu mesmo sou conhecedor de um missionário que eu conheci, que esteve na Somália, que também ficou preso lá, irmãos, mas não negou o nome do Senhor. Agora uma pergunta eu quero deixar aqui para todos os ouvintes inscritos nesse canal, irmãos. Será que estes que estão passando por esses processos de perseguição, como outros em outros países, irmãos, que nós conhecemos e outros que nós desconhecemos, porque enquanto eu estou falando aqui dentro desta sala confortável, não é um vídeo lá de alta qualidade, mas enquanto eu estou falando aqui, quantos cristãos estão sendo mortos agora? E às vezes você, irmão, na sua pregação, se preocupa tanto com prédios, com templos, com coletas para isso e para aquilo, como se não estivesse acontecendo nada ao redor. E não é isso que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Nós vemos que o que lemos aqui nesta passagem está acontecendo diante de nós na atualidade. E nós ainda vamos em algumas denominações. Eu não estou indo, graças a Deus, irmão. Eu sirvo a Deus de uma forma autônoma, livre, fora de qualquer sistema. Faço os cultos conforme Deus assim prepara, fora do sistema. Mas Yeshua já havia dito para os seus talmidins, para os seus discípulos, que isso iria acontecer. E seria nos últimos dias. Vocês não estão vendo o que está acontecendo no Compre Vieja, lá na Espanha, o vulcão, outro vulcão que despertou agora há pouco também. E também, irmãos, mas na Sicília também, um vulcão e outras coisas estão acontecendo. Eu não quero amedrontar aqui vocês e nem tampouco dizer para você parar de estudar, trabalhar ou fazer os teus negócios. Não é isso, continue a tua vida, mas coloque na tua frente Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que Ele seja para você a única razão de viver. Quando você descobre que Yeshua HaMashiach, que Jesus Cristo é o tudo, você percebe que tudo que você tem não tem valor. Porque tudo ficará aqui. Imagine, irmãos, quem tem acompanhado esta parte, vamos dizer assim, que está acontecendo atualmente na atmosfera terrestre. Nós vamos dizer que isso aí é uma casualidade, que isso daí é vamos dizer, acontece porque tem que acontecer. Não.
Nós estamos vendo já se cumprindo o que está escrito aqui, irmãos, onde nós acabamos de ler aqui nas Sagradas Letras, na Bíblia Sagrada. Não foi coisa que eu inventei ou que alguém inventou. Aqui está escrito, olha: ouvirão rumores de guerras, no capítulo 24, a partir do versículo 4, estou lendo aqui alguns versículos, ou melhor, a partir do versículo 6. Vocês ouvirão rumores de guerras por perto e notícias de guerras distantes. Cuidado para não se amedrontarem. Tais coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Quer dizer, ainda não é o fim, ainda há uma esperança, ainda há uma solução. Então você precisa aceitar Yeshua como seu Salvador, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E você, irmão, saia da inércia. O que é inércia? A inércia é alguma coisa que está parada, que não se movimenta. Ah, mas eu já sou velho, mas eu já estou cansado. Irmão, nós que servimos a Deus, que servimos ao Eterno, não podemos ficar na inércia. Não é porque uma denominação que se diz detentora da salvação fala para você não falar mais de Yeshua, de Jesus Cristo, que você vai parar, ou que você vai deixar de anunciar a volta do nosso Mestre, do nosso Messias, que virá em nuvens de glória para levar a sua igreja. Não uma igreja CNPJ, não é isso, irmão. CNPJ. Vocês querem saber uma coisa? Tomemos cuidado, irmãos. Aqueles que estiverem muito ligados ao tal CNPJ poderão ter uma grande decepção, porque vem aí, irmãos, já está sendo cogitado, ainda ontem, eu não vou citar aqui o nome do general, um general de uma grande patente de um país, ele citou numa reportagem internacional, irmãos, que se nós cremos em um Deus, por que não temos uma só religião? Ele citou isso. E é um país que tem um grande potencial. Eu não vou citar aqui, irmãos, para não prejudicar o meu canal, mas jamais eu irei inventar uma mentira aqui para passar para vocês, ok, irmãos? Então, vocês que são cristãos em Jesus Cristo, não num Cristo feito pelas mãos humanas, não num Cristo que ainda está na cruz, não num Cristo que ainda está pregado no madeiro, mas em um Cristo que era judeu, que é judeu, que nasceu em Belém da Judéia, que ressuscitou, que foi morto na cruz, lá no Gólgota, ressuscitou no terceiro dia e foi levado aos céus, e foi dito para os seus talmidins, que quer dizer discípulos em hebraico, que ele voltaria. Apareceram dois anjos, quando os seus talmidins olhavam para o céu, quando os seus discípulos olhavam para o céu, assustados e atônitos, e aqueles dois anjos falaram: varões galileus, por que estáis olhando tanto para o céu? Esse mesmo Yeshua, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, há de voltar. Então, irmãos, como nós vamos nos preparar? Como você vai se preparar? Você que ainda não está de acordo, não creu em Yeshua, não creu em Jesus Cristo, não aceitou Ele como seu Salvador, entre no teu quarto, dobre o teu joelho, entregue a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Yeshua, que é o mesmo, eu falo às vezes o mesmo, é porque estou lendo uma Bíblia judaica, não é? E preste bem atenção, peça para Ele transformar a tua vida. Depois você passará pela imersão, pelo batismo da imersão, aonde diz a palavra de Deus que nós temos que passar por ele. Porém, se você não tiver a oportunidade, por algum motivo justo, às vezes alguém pode estar no hospital e ouvir esse vídeo, estar nas últimas, mas você nesse momento fecha os teus olhos e diga: Senhor, eu quero receber Yeshua HaMashiach, receber Jesus Cristo no meu coração como meu Salvador. Salva a minha alma. Faça essa oração e você verá a diferença. Irmão, vamos ajudar a nós podermos
anunciar este evangelho. Nós não estamos aqui com a intenção de nos aparecer. Por favor, irmãos, aquele que ouviu este vídeo, por favor, eu peço encarecidamente, não é para me aparecer, mas para que este vídeo possa atingir mais pessoas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho. Muitos precisam ouvir estas coisas e você pode ser um instrumento de Deus sem sair da tua casa, irmãos. Agora, eu quero deixar claro também que ainda logo estarei na minha residência e aí então poderei responder a todos os que me procurarem no meu e-mail. Se porventura eu ainda não respondi, é porque aqui estou hoje com dificuldades realmente de abrir, que aqui não tem Wi-Fi. Estou gravando esse vídeo, vou tentar abaixar esse vídeo com pacote de dados. Por isso eu quero deixar claro que assim que puder entrarei em contato com vocês. Meu e-mail eu vou deixar aqui, os irmãos podem anotar e podem ir mandando, que quando eu abrir o e-mail eu vou procurar responder um por um. simõesraul83@gmail.com. Alguém pode dizer, mas já mandei e-mails e o irmão não respondeu. É porque eu estou ainda em curso de viagem e não estou na minha residência onde eu tenho Wi-Fi, certo, irmãos? Por esse motivo eu estou avisando a todos. E se alguma coisa tem ofendido os irmãos, a gente não é perfeito, irmãos. Se alguém tem se sentido vamos dizer assim, ofendido por alguma palavra, me perdoe no amor de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Nós, irmãos, somos seres humanos, estamos sujeitos a errar, a pecar, a tanta coisa, mas a misericórdia de Deus sempre triunfa no juízo. Por isso você que foi jogado fora, que foi desprezado, que o teu ancião, teu cooperador, teu pastor, teu dirigente da tua igreja, diz que você não tem mais salvação, não vá atrás de conversa de ninguém, irmão. Você tem que ir atrás do Senhor Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach e do Eterno. Ele sim tem a chave. Só Ele, não mais ninguém. Não existe outro, nem denominação nenhuma, a não ser Jesus Cristo e Yeshua. Por favor, irmãos, me ajudem a levar esse evangelho para aqueles que precisam. Vamos servir a Deus enquanto nós temos esta liberdade, tanto física como essa liberdade que nós temos através das redes sociais. Aproveitemos o nosso tempo, que nós não sabemos até quando teremos esta oportunidade. Que o Deus eterno reina e reine entre nós. Amém e amém. Um ósculo de caridade santo dentro dos vossos corações. Amém.